Treinamento básico para o trader teoria de Dow, baseado em topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Vamos analisar aqui. Aqui a gente tem uma alta, o preço recua e sobe novamente. Ele rompe o topo anterior e deixa um fundo mais alto que o fundo anterior. E aí ele tem que ir fazendo esse segmento até que a tendência se reverta. Quando ele perde o fundo prévio. Perdeu o fundo prévio, a gente muda a tendência. Quando a gente vai achar essa tendência lateralizada, como o Dow disse que tem três tendências, de alta, baixa, né, e de lateral. Quando a gente vai encontrar essa tendência? A gente vai encontrar a tendência lateral, ou a zona de congestão, enfim. Quando o preço ele subiu, desceu, ele subiu, fez topo, mas fez fundo mais alto que o fundo anterior. Aqui a gente constitui uma tendência de alta. Quando ele vem, ele não consegue romper o fundo e ele volta, ele também não consegue romper o topo. Nesse range aqui a gente tem uma tendência lateral, até que ele rompa e continua sua tendência de alta, ou ele rompa e continua sua tendência de baixa. Vamos fazer uns trades aqui, mini índice, 2 minutos, somente usando teoria de Dow. Para ficar mais fácil a identificação da teoria de Dow, a gente pode estar usando sempre com base a gráfico de linha. Aqui a gente consegue ter uma noção muito clara da teoria de Dow, mesmo num gráfico menor. A gente vê aqui uma subida, uma perda de ignição, um retorno, deixando um topo mais alto que um topo anterior e assim acontecendo o rompimento. E aqui ele retorna, deixa um fundo mais alto que o fundo anterior e faz o rompimento desse topo, até que ela reverteu rompendo toda essa zona, e agora a gente trabalha na tendência de baixa no momento, num tempo maior, mas vamos visualizar somente o 2 minutos. Ele veio, deixou esse fundo e deixou esse topo. Esse topo ele está mais baixo que o topo anterior, certo? E aí ele vem e perde o fundo. Quando que reverte? Quando há um topo mais alto. Aqui ele entra numa zona de congestão, só que ele já deixa um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí ele acontece o rompimento, certo? E aí ele já faz aqui essa estrutura. Porém ele não tem força para sustentar, então ele desce rompendo o fundo anterior. Então ele vem aqui e já rompe o fundo anterior. Então a gente teve uma queda, uma subida e uma queda. Ele veio, ele chega aqui nesse nível de preço, ele não consegue romper o topo, porém ele vem e não consegue chegar no fundo. E aí ele rompe o topo, montando a estrutura de alta. E aí ele vem e rompe o fundo, certo? E aí a gente volta para a estrutura de baixa. Ele retorna, não consegue ganhar novamente do topo e agora ele está descendo. E agora ele está retornando. Quando que a gente vai, aonde a gente vai analisar a nossa entrada? No fundo anterior. Tá aqui. Quando ele rompe esse fundo, a gente pode identificar que houve uma falha na tendência. Não significa que ela vai reverter. Ela só reverte depois que ela rompe o topo. Tá? Então a gente vai analisar agora no fast candles, que é mais difícil, pois tem pavio, mas a gente vai observar sempre os fechamentos. É o que eu estou observando, os fechamentos. Então vamos lá. Só no dia de hoje, eu não vamos nem me preocupar com o que está acontecendo para trás. Só no dia de hoje, a gente já sabe que a tendência macro é de baixa. Enfim, então a gente sabe que as pernadas de baixa podem ser muito mais lucrativas do que as de alta. Então vamos lá. A gente teve esse movimento, uma subida e uma queda. A gente está aqui, certo? Quando a gente chegar nesses padrões de preço, ou 50% desse movimento, a gente vai observar, vai ser nessas regiões, o que o preço vai fazer, certo? O que o preço vai fazer? Para a gente poder estar tomando a nossa posição de venda.
né? Se ele romper esse preço, houve uma falha na tendência e a gente não faz mais nada. Agora, se ele chegar aqui e ele mostrar um padrão de candles que a gente pode entrar, o que é um padrão de candle quando ele chegar nessas regiões? Vamos marcar com um triângulo, com um quadrado. Quando ele chegar nessas regiões aqui, qual que é um padrão de candle? Um padrão de candle vai ser um martelo, certo? Um martelo invertido. Vai ser um engolfo, tá? Então é isso que a gente vai estar procurando aí para a gente fazer a nossa tomada de decisão, tá? Só usando a teoria de Dow, né? Dow também diz que o volume confirma a tendência. Então, se Dow diz que volume confirma a tendência, a gente pode também estar, como a gente está usando a teoria de Dow, a gente vai colocar um volume financeiro. Volume financeiro. Volume financeiro. Tá aqui o volume financeiro. Alta, cor de baixo, vermelha, alta, preta. Certo. O que vai dizer aqui pra gente o volume financeiro? Como que tá a força da nossa tendência. A gente vê que a gente teve esse candle aqui alto. E aí a gente teve mais dois. A gente vê que aqui perdeu a força e agora ele retorna. Porém, ele retorna sem força. Então a gente vai observar aqui também, ó. Olha a queda. Então a probabilidade da gente voltar a descer, se a gente tiver um candle vermelho, um candle vendedor com força novamente, a gente vai estar entendendo que vendedores estão atuando novamente. E aí a gente vai fazer a entrada, né? Então vai ser a nossa confirmação, como o Dow disse, tá? Igual completamente Dow disse, certo? Então a gente olha aqui. Primeiro candle comprador, segundo candle vendedor, segundo candle vendedor. O terceiro candle comprador. E aí a gente vê que já não teve força de compra, certo? Aqui o mercado volta a animar na compra. Aí a gente tem um candle vermelho sem força. Então a gente poderia estar imaginando já uma perna impulsiva, lá onde eu expliquei no gráfico de linhas, e fazer a entrada no topo dele. E aí logo ele já perdeu a força novamente. Entrou uma força compatível. Então a gente vai fazendo esse tipo de observação. O que você também tem que prestar muita atenção. Não adianta você ter um volume expressivo aqui, só que um candle com muito pavio. Aqui está uma da sacada. Por quê? O candle aqui, ele é comprador. Ele é um candle comprador, certo? Ele é um candle verde. Porém, a força em cima predominante é vermelha. Então a gente pode subentender que essa parte aqui, deixa eu fazer assim. Aqui é vendedor, comprador. Porém aqui em cima é vendedor. Então e a gente tem um volume muito expressivo verde. Aí a gente tem um volume muito expressivo verde, porque ele fechou verde. Então a gente tem que entender que metade desse volume aqui ele é vermelho. Então a gente tem que observar. Então vamos lá. Olha lá o que a gente está procurando. Nas regiões, nessa região, um candle vendedor. Ele está acontecendo. E o volume também está subindo para venda. Então, tá bem simples agora para a gente pensar na nossa entrada. O volume subindo para venda, né, maior do que os volumes, do que o último volume comprador, perdão. E se ele ainda ganhar desses outros volumes, aí é entrada na perca dele e buscar a mínima, certo? Lembrando que não esqueça que todo movimento de alta é assim e todo movimento de baixa é assim. Então, quando você sempre observa quando você chega em 50%. A gente tem um candle aqui que deixou uma máxima
e deixou uma mínima, mas a gente vê que aqui teve muita força de compra nessa região, voltando o preço para cima. Então a gente não faz nada, o preço está dividido, metade verde e metade vermelho. Se a gente for pensar dessa forma, aqui embaixo é verde, certo? Deixa eu arrumar isso aqui, para a gente entender. Se a gente for pensar, agora fica mais fácil. Aqui, metade desse aqui ainda é verde. Então, olha o volume. A gente fica quieto na nossa. Teve volume? Teve um pouquinho mais do que o candle anterior. Porém, mesmo ele rompendo a mínima, a gente ainda tem metade dos compradores presentes. Então a gente fica quietinho na nossa. Então aqui a gente está aguardando o preço. Uma pausa, mas estamos aqui de volta. A gente não tem um candle de decisão. A gente tem aí também nessa região aí um inside candle. E aí a gente vai aguardar para ver onde ele vai romper, para que lado que ele vai romper. Se você observar, aqui a gente pode imaginar uma figura de um triângulo num tempo menor do que esse aí, em alguns segundos para baixo, num minuto. Vamos pôr um minuto para a gente ver. Olha lá, a figura do triângulo. Certo? Aqui, ó. E a gente tem que esperar para ver o lado que ele vai romper. A gente está observando os 2 minutos. Você olha o tempo maior? Muito pouco. Por quê? Porque se eu estou observando a teoria de Dow nos 2 minutos, o que eu quero um candle agora aí? Um candle com volume. Certo? Eu quero que ele feche. Olha lá, tá vindo. A gente pode tomar a nossa compra, a nossa venda agora. Um pouquinho atrasado, ele rompeu o inside. Rompeu o candle mãe do inside. E aí a gente vai tentar descer com ele. Olha o volume de venda crescendo. Olha o volume crescendo. Que ele permaneça de venda. Stop na mínima. Perdão, na máxima. Tá? Stop na máxima. E que essa venda se concretize novamente com os vendedores ativos. Tá? O que a gente vai fazer a gente desistir desse trade? Que pode ser, se de repente entrar uma força compradora agora, que nem está entrando aqui, e tomar novamente o nosso candle. E aí a gente corre da operação. Ela teve uma força compradora embaixo, mas a gente vê que os vendedores ainda atuaram de uma forma melhor. Tiveram uma boa performance, né? Mas porém a gente tem que pensar que o movimento impulsivo é isso aqui, metade para subir. Então por isso que se romper aqui, a gente estopa nessa passada. Porque você não pode ter a esperança. Entendeu? É o mal que eu tive, que muita gente não sabia onde estopar. Entendeu? Simples assim, olha lá. A gente tem que entender que aqui pode ser um movimento impulsivo. Ó, a primeira onda de ignição para fazer o movimento de alta. Por isso que a importância de estopar aqui. Por que você estopa aqui? Porque rompeu o topo. Certo? Se ele continuar descendo, a gente continua com ele. Se ele mostrar uma força aqui, a gente, comprador, a gente corre. A gente vê que aqui está muito indeciso ainda. Os vendedores estão querendo empurrar, mas os compradores ainda estão bem ativos. Tá? Então, nosso stop aqui no momento está sendo de 300, 410, 180 pontos o nosso stop. A gente pode melhorar essa entrada se a gente quiser, né?
27 segundos para coisar o candle. A gente tem um candle, puta candle de indecisão. Tá? A gente quer ver a reação dele na metade desse candle. Tá? A gente vê que aqui a gente pode ter um candle de exaustão de baixa. E a gente está aguardando. Se ele romper esse candle, a gente tenta buscar a mínima aqui. Não rompeu, fez outro. Inside. Bem indeciso. Vendedores não atuaram. Nem compradores. A gente vai puxar nosso stop, o nosso gain para cá. E a gente vai aguardar. Minha sogra ligando. Queremos ver força compra vendedora agora. Minha sogra ligando de novo. Metade, a metade, se você tem aí, você já faz uma parcial. Entendeu? Se você entrou com 2, você já faz parcial de 1. Metade você faz parcial. Por isso que existe a teoria que você operar com um contrato é muito difícil. Por quê? Porque se ele não for, você estopa. Entendeu? Olha lá, vendedores entrando, compradores entrando novamente. Aqui a gente já vai reduzir o nosso stop um pouquinho. Tá? Deve ser para esse candle aqui. Para esse candle aqui, esse candle aqui. Por aqui você pode deixar seu stop. Voltando aqui no meu vídeo, cara. Minha sogra ligou. Então vamos lá, já estou com meu stop no zero, um contratinho só. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? A gente está tentando buscar a mínima. Ele pode passar? Pode. Ele pode vir replicar essa pernada para cá. A gente tem um contrato. Então a gente sai aqui na zona de segurança. Entendeu? Vai pegar nosso take. Tem pressão com vendedora para tentar romper esse fundo, né? Pode ser que tenha. Mas eu quero ver depois que eu tiver com o take na mão. E o que aconteceu aqui? Vai lá dar nosso take. A gente já está no zero, não perde mais, 125 pontos. Ele vai tentar dar a cutucadinha lá embaixo. Não quer romper. Aí é zona de briga. Por quê? Porque aqui foi aonde que foi defendido. Entendeu? Fechada a operação. Um contratinho. Não tem por que eu ficar brigando para ver se ele vai andar 3 pontos a mais, 4 pontos a mais. Entendeu? Eu já garanti. Ele pode sim que ele venha romper agora. Ele ganha força aqui e venha. Tá? Vamos ver. Olha lá, ele vai agora tentar de novo. Ele volta, ele pega a liquidez e vem. Ele volta, pega a liquidez e vem. Mas ele, como aqui teve já uma primeira subida, e não foi uma subida desconsiderável, né? Foi uma subida bem forte em vista do que a gente está acompanhando aqui. Olha lá, pegou, ó. Nosso take tivesse lá, pegou. Em vista que a gente está acompanhando aqui, esse volume não é o suficiente para passar, né? Tem que ter um volume muito bom aqui para poder estar passando. Então, por quê? Porque aqui tem zonas de compra, stops de venda, certo? O que é quando ela pegou? Não pegou, volta, pegou meu stop, lógico que pegou. Entrando no volume novamente de venda, ó. E lindo, teoria de Dow na prática. Desceu, subiu, caiu o volume, diminuiu o candle, entrou o volume novamente aqui, certo? Aqui sem volume, ele rompeu aqui o inside, a gente fez nossa entrada, certo? O stop aqui, e aí ele ganhou força. Agora o que acontece aqui? Que nem eu estava falando para vocês. Fechou o candle. Fechou o candle. Metade do candle. Metade do candle é
vendedor. E agora a gente espera para ver o que vai acontecer. Ele tem que romper. Se ele não romper, ele acontece o que? Uma falha. Pode ser um fundo duplo, né? Para caracterizar, ele tem que romper aqui. Ele pode também chegar aqui, tentar novamente. Ele pode chegar aqui, vir aqui e subir. Ele tem várias possibilidades. Então a gente tem que agora aguardar. Foi isso que aconteceu. Teoria de Down na prática. Treinamento. Tá? Treinamento com volume. A gente tem volume de venda agora. Tá? E é isso que eu trouxe pra gente hoje. Teoria de Down. Treinamento básico para o trade. Tá bom? Timba, tchau.